Olá, bem-vindos todos ao meu Quilombo Tijupá Pedagógico. Vamos falar um pouco sobre políticas e práticas interculturais de letramento na perspectiva da sociolinguística. Bom, a sociolinguística é um campo de estudos que é transdisciplinar. A sociolinguística dialoga com outros campos do conhecimento. E na perspectiva que eu atuo, é também intercultural. Para a sociolinguística, né, a sala de aula, a escola, a sala de aula, a sociedade, sobretudo num país como o Brasil, que é continental, que passou por um processo de colonialidade, que ainda está aí, né, a matriz de poder construída pela colonialidade continua atuando. Esse país é plural. Essa pluralidade, na perspectiva da sociolinguística, o pluralismo sociolinguístico é tenso, é conflituoso. A sociolinguística, nessa perspectiva, não dissocia linguagem, sociedade e epistemologia. A língua é epistemologia, a sociedade, linguagem e epistemologia, portanto, nessa perspectiva da sociolinguística, são indissociáveis. Então, quando nós falamos de pluralismo sociolinguístico, não é porque só tem muitas línguas faladas no país, porque não há a perspectiva do monolinguismo, não é só por isso. O pluralismo é porque nós concebemos linguagem e epistemologia como indissociáveis. E o corpo, nessa perspectiva, enuncia sentido, enuncia significado, enuncia epistemologia. Por exemplo, quando se desvaloriza um corpo negro ou um corpo indígena, ou quando se pressupõe, sem nenhuma razão, que uma mulher sabe menos do que um homem pela condição de ser mulher. É o corpo que está enunciando esse sentido, esse valor. Né? Não é raro uma pessoa negra ser julgada pela sua aparência, pelo seu corpo. Esse corpo, então, está enunciando um sentido, está enunciando um significado. E quando nós falamos nessa enunciação de sentido, quando nós falamos nessa enunciação de significado, nós estamos falando de valor que é atribuído a esse corpo. Então, o pluralismo sociolinguístico significa também, além dessa pluralidade, né, de línguas, de epistemologias que há na sala de aula, que vem para a sala de aula, nós estamos falando também dessa conjunção, dessa indissociabilidade entre linguagem e epistemologia. Então, esse é o sentido de pluralismo sociolinguístico, é essa indissociabilidade. É a questão da prática intercultural. Né? A sala de aula é plural, ok. A sala de aula é intercultural. O inter, eu vou me apoiar em Catherine Walsh e Fernando Garcés e vou considerar o inter do intercultural como um espaço político e, sendo político, um espaço conflituoso. Ele é o lugar, esse espaço desses encontros, né, de diferentes realidades sociolinguísticas, sendo diferentes realidades sociolinguísticas, são diferentes encontros epistemológicos. Então, é um encontro que pode sim ser conflituoso. Sendo conflituoso, e se nós entendermos e concebermos esse lugar politicamente, esse conflito precisa ser significado, precisa ser interpretado e significado politicamente, historicamente. Quais as razões desse encontro intercultural? Quais as razões desses conflitos? Esse encontro é conflituoso porque ele é assimétrico, ele é hierarquizado.
A sociedade ela é concebida, estruturada de forma hierarquizada por conta da nossa história, do colonialismo, da colonialidade que está aí, dessa matriz de poder que estrutura essa sociedade. Ela é hierarquizada. E nós, se a concepção de prática de sala de aula for intercultural, essa hierarquização não pode ser ocultada, não pode ser ignorada, ela precisa ser externada, problematizada, e as razões históricas dessa hierarquia precisa ser discutida. Precisa ser problematizada, discutida, por que há pessoas que têm mais condições, mais possibilidades do que outras. E o próprio corpo vai dar mais possibilidades, condições na vida, mais oportunidades na vida do que outros. Uns corpos têm mais oportunidade do que outros. Por que isso? Isso nem sempre foi assim. Isso foi construído, isso foi inventado. Por que isso? O corpo é um signo. O corpo enuncia significado. Que significado é esse? E esse significado enunciado pelo corpo é prenhe de valor social. Isso vai para a língua. Isso está na língua. A promoção de uma prática intercultural de letramento deve trazer isso para a sala de aula, sem pudor, sem ofensa, sem agressão, mas sem pudor, para que isso venha aos poucos desconstruindo, para que outras atitudes, outras posturas políticas tenham possibilidade de ser construídas nessa sala de aula. A sala de aula intercultural, que tem uma perspectiva de um mundo mais democrático, de um mundo com uma ética étnica, precisa trazer essas problematizações para a língua, porque a língua constitui, o sujeito constitui o mundo. A língua atravessa, a língua perpassa, né? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. Quando nós falamos, vem um universo de sentimentos, de afetações. Então é pela língua, na promoção do letramento, se se quer realmente uma promoção intercultural do letramento, esse ele é político, ele é conflituoso. É nesse conflito que nós vamos trabalhar as razões históricas dos próprios conflitos. Por que existem diferenças e por que mais importante das razões das diferenças é as razões dos valores, dos diferentes valores atribuídos às diferenças. Isso sim é uma prática intercultural de letramento. Por que os letramentos são diferentes? Por que o letramento traz essa perspectiva da diferença? As práticas interculturais de letramento extrapolam a sala de aula, vazam da sala de aula para o mundo, para a sociedade. As práticas de letramento são práticas de linguagens. A sala de aula é um espaço de enunciação pluritópico e pluriverso, conforme propõe Walter Mignolo. Se há um espaço de enunciação, quem são o eu, quem são o tu, quais são as pessoas que estão ocupando esse espaço do eu, quais são as pessoas que ocupam o espaço do tu. Alguém está ficando de fora? Alguém é a não pessoa? Alguém é o outro, o ele, o espaço da não pessoa? Se há alguém nesse espaço da não pessoa, é preciso redistribuir e trazer todas as pessoas para o espaço do eu e do tu, que são os sujeitos enunciatários, os sujeitos da enunciação, para que haja uma dialogicidade ética e democrática. A sala de aula é um espaço de enunciação, de trocas, de compartilhamento, em que todas as pessoas tomam lugar, tomam o seu espaço nesse lugar. A escola pública por natureza, a escola pública é um espaço de enunciação intercultural. É um espaço de troca e compartilhamento do diverso, do pluritópico, do pluriverso.
A escola pública é o lugar onde se encontram os diferentes corpos, a diferenciação colonial com as feridas, com todas as feridas da colonialidade. E a língua é uma das feridas coloniais. O ensino de língua é uma das feridas coloniais. É pela língua que nós podemos minimizar essa ferida. A língua portuguesa, não, o ensino, a promoção do letramento, quando eu penso em promoção de letramentos, eu estou pensando na língua materna, nas línguas estrangeiras, em segunda língua, eu estou pensando em tudo, porque nesse país não há tanta diferença. Quando nós ensinamos línguas nesse país, nós estamos falando de feridas, porque a língua oficial desse país não é nenhuma das línguas deste território. Ela veio e se impôs. O português brasileiro é uma generalização. O português brasileiro não é a língua de ninguém que é deste território. Então ele é uma ferida. Ele fere o corpo de quem é daqui. Ele fere o corpo de quem foi traficado, de quem foi sequestrado e traficado em África e está aqui, em memória nos seus descendentes. Ele fere o corpo das populações indígenas. Ele fere o corpo dos descendentes de imigrantes. Ele fere o corpo de pessoas surdas. Ele fere o corpo de ciganos, e poderia listar enormemente aqui. O português brasileiro é uma língua que fere. Então ele é uma das feridas coloniais. Não é tão diferente de língua portuguesa. Ele é uma das feridas. Qualquer língua nesse país, na sala de aula, é uma das feridas coloniais. Então, a língua, ela tem que entrar no espaço de compartilhamento intercultural, como construção de significado. Como é que eu, com o meu corpo, construo significado em português que não é a minha língua, que nunca foi a minha língua, que não é a língua dos meus ancestrais. É com dor que eu construo significado nessa língua. Foi na violência que os meus ancestrais aprenderam essa língua. É com violência que eu falo essa língua. Como é que com violência, com dor na memória, eu vou compartilhar conhecimento nessa língua, nesse espaço intercultural de compartilhamento. Esse é o espaço de sala de aula que nós temos. É com ele que nós vamos dialogar. A sala de aula no Brasil é um espaço de compartilhamento conflituoso. É com ele que nós temos que dialogar. É nele que nós temos que promover essas trocas. A escola pública é o lugar da diferenciação colonial de corpos com feridas coloniais. E a língua é uma das lanças que fazem sangrar essa ferida colonial. É por aí que nós temos que começar a pensar a prática intercultural de letramento na sala de aula da escola pública. Eu sou Tânia Rezende, eu sou da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. Obrigada.